E aí galera, boa noite, gente. Mais um vídeo aqui pra gente. E deixa eu mostrar aqui. Lá no meu LinkedIn, deixa eu botar um pouquinho pra cá, pronto. Lá no meu LinkedIn, eu fiz uma enquete semana passada sobre quais vídeos vocês preferiam, né? E aí eu coloquei essas três opções aqui, K6, microsave, com K6, né? Teste de performance utilizando autoscaling, muitas skills para vagas por quê e teste de mutação. E aí esses dois aqui deram empate. Então eu vou fazer um vídeo desses dois carinhas aqui, beleza? E a gente vai começar agora pelo esse daqui, muitas skills para poucas vagas por quê. Eu vou mostrar mais ou menos para vocês como é que funciona o fluxo, né? Já tive a oportunidade de conversar com algumas pessoas profissionais do RH, até mesmo das empresas que eu trabalhava, e aí elas me explicaram mais ou menos o fluxo, certo? Deixa eu aumentar aqui. Beleza. O microserviço com autoscaling, já vou começar aqui, ó. Eu vou usar o Google Cloud para subir meu cluster lá de Kubernetes para fazer uma coisa bem robusta mesmo, para vocês verem como é que é mais ou menos na vida real, beleza? Então, vamos lá. Deixa eu vir aqui para o meu designzinho, vou aumentar aqui. E aí eu vou explicar para vocês como é que funciona mais ou menos, por que que as empresas geralmente elas pedem muitos skills. Aí eu vou mostrar para vocês, certo? Então vamos lá. Considerando que cada bolinha dessa aqui seja uma empresa, certo, gente, de consultoria, aí eu coloquei consultoria A, consultoria B, consultoria C, D, F, E, G, enfim. Imagina isso aqui como se fosse uma empresa. E aí eu estou especificando a consultoria, porque basicamente é onde eu conversei com a RH e geralmente nesse tipo de empresa, geralmente a gente vê que eles pedem muitas skills. Aí a gente vai entender mais um pouquinho o porquê, certo? E aí a gente pegou aqui o nome de uma empresa fictícia, consultoria que esse aqui é um nome apenas fictício, que não existe, beleza? E aí eu coloquei o nome dessa consultoria como QA, e aqui são alguns dos clientes que ela tem, também fictício, certo? A NASA, CIA, Banco Mundial e CloudX, certo? Então, deixa eu explicar um pouquinho para você. Geralmente, essas empresas de consultoria, elas participam de licitação e elas ganham quando elas ganham a licitação, alguns projetos elas ficam para ela fazer toda a parte de gerenciamento, seja na alocação de profissional, ou se na parte estrutural, ou na parte de arquitetura. Enfim, vamos focar aqui na parte de QA. Então, digamos que lá na NASA, to- então assim, todas essas empresas aqui, que essa consultoria ganha a licitação, todas elas têm 10 profissionais em cada uma delas, certo? Ela tem 10 profissionais. E aí, por exemplo, lá no cliente dessa consultoria, ela tem a cliente NASA, por exemplo, lá eles utilizam Java e o .NET, certo? Na consultoria ou na empresa CIA na qual ela que tem contrato, eles utilizam essa tecnologia que é o Cypress, JavaScript e TypeScript. E tem 10 profissionais alocados. No Banco Mundial, eles utilizam o Robot mais Python e eles têm 8 profissionais alocados. Lá na CloudX, eles estão utilizando o Go, Python mais alguma IA generativa para ajudar no processo e eles têm 10 profissionais alocados, certo? Tudo aqui na área de qualidade, só para a gente simplificar. Aí, deixa eu mostrar como é que funciona mais ou menos. Aqui lá na NASA, ela teve um funcionário que saiu. Digamos que ele arranjou um outro emprego, só um exemplo. Então, ela está precisando de um profissional aqui, certo? Então, ela precisa de um profissional. Ela tem uma vaga aberta lá, lá na NASA, certo? Beleza. E aqui no Banco Mundial, o outro cliente dela, ela está com duas vagas abertas. Por quê? Vamos dizer que um saiu, foi para um outro emprego, arranjou também um outro emprego, aí ficou com 9, ficou com uma vaga aberta. E só que vamos imaginar que um profissional aqui de QA, ele não conseguiu se adaptar, sabe? Ele não conseguiu entregar o que a empresa precisava, então ela devolveu esse profissional. Então ela ficou com uma vaga aqui em aberto e dois aqui.
Então, geralmente, o que é que a empresa faz? Esse profissional que ele for desalocado desse projeto, ela vai tentar pegar ele, esse carinha aqui, e vai tentar preencher ele nessa vaga. Então, esse carinha daqui, ele vai tentar preencher ele aqui, nessa vaga. Ela vai, ele vai tentar preencher ele aqui. Olha, a gente está com uma vaga aberta e geralmente, é sério, nas consultorias também tem entrevista com um carinha daqui, com o manager ou com o líder do projeto. Aí ele vai conversar, olha, a gente está com uma vaga aberta. Só que aqui é Java.NET, é o carinha para não ficar em idle, né? Para não ficar sem trabalhar, então beleza. Aí eles alocam o cara aqui. Então aqui, essa squad aqui ficou com 10 profissionais, ou seja, já está toda completinha, e aqui ficou com 2. Então aqui ficou agora com 2 vagas em aberto, porque uma foi para cá, o outro realmente saiu, então ficou com 2 vagas abertas. Aí, quando os Tech Recruit, enfim, pode ser uma mulher, enfim, quando eles vão abrir uma vaga, eles fazem assim, gente, nós estamos com 2 vagas aqui para Robot Python, beleza? Só que lá na NASA, no nosso projeto lá da NASA, a gente está com um menino que ele vai começar agora. Digamos que ele não consiga, que de repente ele não consiga desenvolver, a gente vai ter problema, porque então a gente vai ter problema, porque a gente vai devolver ele, a gente ficar com esse profissional e a gente não vai conseguir alocar ele aqui, porque ele não ficou. Então o que, é que a empresa faz? Beleza, então eu vou criar uma vaga com Robot Python obrigatório e com Java e mais .NET como plus, porque ela já pensa, beleza, então eu vou preencher esses 2 caras aqui, mas se, a, se, a, se esse, essa pessoa que estava aqui não conseguir ficar nessa vaga, eu vou conseguir alocar ele para lá. É mais ou menos assim que funciona, gente. Então, vocês vejam isso como um lado positivo, porque quando a empresa vai contratar, ela está sempre pensando em alocar vocês em máximo possível de projeto para que vocês fiquem sem trabalho. Lógico, vocês vão vir para cá para o Banco de Mundial, vocês só vão trabalhar aqui nessa squad aqui com essas tecnologias. Pode ser que aqui, vamos supor, só um exemplo, que aqui dentro desse time aqui da CIA, vai um carinha tirar férias. Então, por isso também que ela também já pensa nisso. Ela pensa nos clientes que ela tem nas stacks. Então, por isso que as empresas elas pedem muito para que ela vai pegar um carinha daqui e vai colocar aqui para ajudar a cobrir nas férias, entendeu? Então, vocês sempre pensem que quando uma empresa pede muitas skills, ela está pensando nessa realocação aqui, porque é muito comum. Uma pessoa que está aqui na NASA, Java.net, arranjou outro emprego, e aí aqui no Cypress tem um menino que ficou doente há 15 dias, aqui tem um que entrou de férias, então a movimentação é muito grande. Então por isso que ela pede o máximo possível para alocar. E aí, beleza, Everson, mas cara, nossa, é muita coisa. Beleza, de fato é. Infelizmente é assim que funciona o mercado. Não tem muito para onde a gente correr. Então, uma dica minha é foque em uma linguagem orientada a objeto, Java, .NET, porque elas são bastante similares. Foca numa linguagem para aprender e uma linguagem JavaScript, por exemplo, ou aprende um framework, porque os frameworks JavaScript, Cypress, o WebDriver.io, Playwright, Jasmine, Jest, por exemplo, esses agora que vem na minha cabeça, eles são muito parecidos. Inclusive, outro dia eu compartilhei até um post onde eu mostro cada um deles e como a estrutura deles é muito próxima. Então, assim, na minha cabeça, quem sabe Cypress sabe WebDriver.io, sabe Playwright, porque a migração vai ser muito simples. Na minha cabeça, quem sabe Java com Selenium também sabe .NET com Selenium, porque, lógico, tem as particularidades de cada linguagem de programação, né? Até a IDE é um pouco diferente, mas a migração ela é um pouco mais simples, tá entendendo? A única diferença que eu vejo dessas linguagens aqui é o Robot, que ele tem uma pegada um pouco diferente ali. Ele trabalha com meio que com aquela questão de tagueamento, aquelas linguagens de marcação, que desses 2 caras aqui eu vejo ele como diferente. Mas
E a mais eu também não consigo ver nenhuma dificuldade, sabe? Assim, para fazer essa questão dessa migração. Então basicamente é isso, gente. Sempre que vocês verem uma empresa que está pedindo muitas skills, é porque ela está pensando nesse remanejamento dos clientes que ela tem, certo? Então basicamente é isso. Ah, e infelizmente ou felizmente, se a gente olhar pelo lado positivo, pode ser que você vai ser contratado para o Banco Mundial para trabalhar com o Robot Python, mas aí por exemplo, você sabe JavaScript, só um exemplo, porque você tem que preencher uma planilha lá, eles têm geralmente um site interno que você cadastra as suas skills. E aí ele vai ver, eu tenho aqui um cara que sabe, por exemplo, JavaScript, e eu tenho um carinha aqui da CIA que vai tirar férias. Eu vou eu vou conversar com o manager dele, para ele ficar meia hora aqui, meia hora lá. Aí o manager conversa com o dono do produto para ver se isso tem impacto. Assim, a grosso modo, é mais ou menos assim que funciona, certo? Pode ser que em um projeto também, existe também assim. Vamos supor que na NASA, eles têm um projeto que é Java e também eles têm um outro projeto de um outro produto que seja Cypress e JavaScript. E aí tem, por exemplo, cinco times ou cinco QA que está em cinco squads que vai lidar com essas duas tecnologias e os outros cinco que vai dar com essas tecnologias. E aí eles pedem também essas duas tecnologias aqui para que vamos supor que um menino que ficou doente precisa fazer entrega, o outro time vem para cá para ajudar. Gente, isso é muito, muito comum, muito, muito, muito comum. Então assim, estuda na minha dica, estuda Java, que na minha cabeça, Java e .NET eles são muito similares, são muito parecidos. E aí vocês conseguem, o máximo possível, a uma migração fácil. E Cypress, se você estuda Cypress, você vai ver que é muito simples. É mudar para Playwright, WebDrive.io, Jest, Jasmine, enfim, todos esses frameworks do ecossistema JavaScript, beleza? Então, assim, galera, eu mostrei de uma forma bem simples, mais ou menos, o porquê que as empresas pedem, e eu mostrei a motivação dos problemas que geralmente ela tem que desalocação de profissional que volta, profissional que sai, vai para outras oportunidades, profissional que fica doente, e a roda precisa continuar tá rodando. A roda precisa continuar tá rodando, isso é boa. E assim, o fluxo precisa ir, tá entendendo? Porque infelizmente é assim que funciona. Isso no mundo de consultoria é assim. Agora, geralmente quando você vai para uma empresa específica, não mais consultoria, mas você vai trabalhar diretamente para uma empresa específica, vamos supor que você não vai trabalhar nessa consultoria aqui, você vai trabalhar diretamente no Banco Mundial. Você é funcionário do banco, você não é um terceiro. Aí, geralmente você vai trabalhar geralmente com Robot ou Python. E aí, você pode ser também que você trabalhe em um outro projeto lá dentro que utiliza uma outra linguagem. Aí vai ser nesse cenário assim, sabe, para dentro do próprio banco aqui mundial, você está numa squad que eles estão utilizando o robot Python, mas aí, e você está, por exemplo, sei lá, no time do Pix, que estão utilizando essa tecnologia, mas aí de repente você vai para um outro produto, sei lá, tipo, colocar crédito no celular dentro do aplicativozinho, e lá eles estão usando, sei lá, deixa eu ver aqui uma linguagem, Ruby. Ruby PHP, só um exemplo. E aí, eles também já pedem para fazer esse remanejamento também interno, certo? Então, isso é bastante comum. Então, você vai ser contratado no Banco Mundial para trabalhar com Robot Python, mas eles lá têm outros produtos que são com outras tecnologias que simplesmente eles podem colocar você lá. Então, basicamente, é por isso. Não tem muito segredo. E aí, infelizmente, a gente só nos resta mesmo estudar, estudar e estudar e estudar com estratégia. Se eu vou aprender Cypress, eu aprendo bastante Cypress, que eu vejo que a galera estuda bastante, mas WebDrive.io, Playwright, fazer a migração para esses caras vai ser bem, bem mais simples. Java, se você sabe Java, você está muito próximo, é bem parecido de .NET. Então, quem sabe assim, entre aspas, sabe o outro, então vocês conseguem
migrar facilmente. O único diferente aqui é o robot. Eu nunca mexi com Go, então eu não saberia dizer, assim, eu nunca nem vi na verdade, a sintaxe, certo? Então, dessas aqui, Java, eu estudaria Java e Cypress, por exemplo, JavaScript. E aí, se eu estivesse trabalhando com Cypress, seria bastante simples mudar para Playwright, WebDriver IO, se a empresa precisasse. E eu acho que eu usaria dessa estratégia. Eu estudaria JavaScript, estudaria Java. Se fosse para migrar para .NET, eu teria uma boa base de Java, então isso me facilitaria. Eu estou trabalhando com Cypress e eu quero migrar para uma outra tecnologia do ecossistema JavaScript, seria bem mais fácil a transição. Então, eu focaria nesses dois carinhos aqui. Por exemplo, apenas para a gente conseguir a maior facilidade possível para fazer essa transição. Então, galera, é isso, o vídeo. Aí eu vou estar montando o ambiente lá do Kubernetes. Vou criar um servidorzinho, uma aplicação, e aí a gente vai mandar uma enxurrada lá de requisição, e aí eu vou mostrar para vocês na prática ele fazendo o auto-scaling, sabe? Criando outros podzinho com vários servidorzinhos. Aí eu vou fazer isso aí. Então, beleza, galera. Valeu, ótimo dia.